Seja muito bem-vindo ao Enfatizando. Hoje, vamos mergulhar na história dramática de Sócrates, o filósofo que mudou o mundo apenas fazendo perguntas. Ele nunca escreveu um livro ou liderou um exército, mas suas ideias eram tão radicais que lhe custaram a vida. Isto não é apenas história, é um drama da vida real sobre coragem, justiça e o poder de questionar a autoridade. Imagine Atenas, 399 a.C., uma cidade cambaleando pela guerra, procurando alguém para culpar, e um filósofo que não parava de desafiar o status quo. Vamos descobrir por que Sócrates se tornou o homem mais perigoso de Atenas. Sócrates não era um filósofo típico. Ele desafiava as convenções e o status quo a todo momento. Era um homem à parte, movido por uma curiosidade insaciável e uma profunda crença no poder da razão. Sem torre, sem livros. Ele não estava confinado à torre de marfim da academia, debruçado sobre tomos empoeirados. Apenas perguntas intermináveis nas ruas de Atenas. A movimentada ágora era sua sala de aula. Os cidadãos, seus alunos, e a busca pela verdade, seu único currículo. Ele se relacionava com todos, de políticos a poetas, de comerciantes a escravos. Todos eram iguais aos olhos de Sócrates. Filho de um pedreiro e uma parteira, sua origem era humilde. Ele lutou como soldado, demonstrando coragem e resiliência no campo de batalha. Mas deixou sua marca na ágora, debatendo com qualquer um que o ouvisse. Ele via o mercado como um lugar para debates intelectuais, um cadinho para forjar ideias. Ele não escreveu nada, preferindo o imediatismo e o dinamismo da palavra falada. Tudo o que sabemos vem de seus alunos, especialmente Platão, que imortalizou a sabedoria de seu mestre em seus diálogos. Sócrates acreditava que a filosofia era uma conversa viva, uma busca colaborativa por compreensão. Não é algo que se lê sozinho. Ele acreditava que o verdadeiro conhecimento só poderia ser alcançado por meio do diálogo e da autorreflexão crítica. O método dele? Fazer perguntas simples, expor crenças instáveis e fazer as pessoas pensarem por si mesmas. Ele queria capacitar os indivíduos a questionar tudo, a desafiar suposições e a chegar às suas próprias conclusões. A única sabedoria verdadeira está em saber que você não sabe nada, disse ele. E ele falava sério. Abraçou a humildade intelectual, reconhecendo a vastidão do desconhecido e as limitações da compreensão humana. Para Sócrates, a vida sem reflexão não valia a pena ser vivida. Ele exortava todos a examinarem seus valores, suas crenças e suas ações, para viverem uma vida com propósito e integridade. Esse questionamento implacável logo o tornaria um alvo. Seu compromisso inabalável com a verdade e sua busca incansável por sabedoria acabariam por levá-lo à ruína. Imagine ser um poderoso ateniense, apenas para ficar publicamente perplexo com as perguntas de Sócrates. Ele se autodenominava um moscardo, irritante, persistente e determinado a despertar Atenas de seu sono intelectual. Sócrates desafiou a todos, poetas, políticos, artesãos. Ninguém estava seguro. Muitos o viam como arrogante e perturbador, especialmente quando os jovens começaram a imitar seu estilo, questionando os mais velhos. Para o estabelecimento, ele não era apenas um incômodo. Ele era uma ameaça à tradição e à estabilidade. Os seus debates públicos humilharam os líderes e inspirou a rebelião juvenil. Atenas estava ficando inquieta com seu cidadão mais provocador. A impopularidade de Sócrates era profunda, alimentados pela paranoia política, rancores pessoais e incompreensão pública. Após a derrota de Atenas para Esparta e a tirania dos 30, seus laços com figuras controversas o fez parecer antidemocrático. Ele questionou os próprios fundamentos da democracia, deixando os líderes inquietos. Muitos acusadores, como Ânito e Mélito, tinham vinganças pessoais depois de serem envergonhados por ele. O público, influenciado pelas peças como As Nuvens de Aristófanes
via Sócrates como um sofista perigoso e corruptor. Sua reputação de encrenqueiro permaneceu, tornando-o um bode expiatório fácil. O palco estava pronto para um julgamento. Isso foi sobre mais do que apenas um homem. Sócrates enfrentou duas acusações principais: impiedade, desrespeitar os deuses da cidade e introduzindo novos, e corrompendo a juventude. Seu sinal divino foi distorcido como evidência da invenção de novos deuses. A acusação de corromper os jovens chegou ao fundo, enquanto os pais viam seus filhos questionando tudo. Os seus críticos associaram-no a figuras notórias como Alcibíades e Crítias, culpando-o por suas ações. Sócrates argumentou que ele apenas ensinava as pessoas a pensar, mas o medo e a suspeita venceram. As acusações o retrataram como a raiz do declínio de Atenas. O julgamento se tornou uma batalha pela alma da cidade. Atenas, em 399 a.C., estava traumatizada, derrotada por Esparta, devastada pela peste e marcada por conflitos civis. A breve tirania dos 30 deixou feridas profundas e um desejo desesperado por estabilidade. A paranoia e o conservadorismo tomaram conta da cidade. As pessoas queriam restaurar valores antigos e encontrar bodes expiatórios. Sócrates, com seu pensamento crítico e vínculos com figuras controversas, tornou-se o alvo perfeito. O julgamento não era só sobre ele, era sobre que tipo de cidade Atenas queria ser. Eles escolheriam a tradição e a conformidade, ou aceitar perguntas desconfortáveis e autoexame. O júri de 501 cidadãos enfrentou uma escolha que definiria o legado de Atenas. O futuro da cidade estava em julgamento junto com Sócrates. Imagine-se na Atenas antiga, uma cidade vibrante de fervor intelectual, mas imersa em tradição. O ano é 399 a.C. Sócrates, o provocador de Atenas, o filósofo que ousou questionar tudo, permaneceu isolado, uma figura reverenciada e ao mesmo tempo vilipendiada. Ele foi um homem que desafiou os próprios fundamentos da sociedade ateniense. Ele não tinha advogado para defender seu caso, nenhum orador habilidoso para influenciar o júri com palavras eloquentes, apenas suas próprias palavras, seu compromisso inabalável com a verdade. Ele acreditava no poder da razão e da lógica. Os acusadores, figuras proeminentes da sociedade ateniense, exploraram os medos e preconceitos mais profundos do júri. Pintaram Sócrates como um corruptor da juventude, um descrente dos deuses, uma ameaça à ordem estabelecida. Mas Sócrates permaneceu desafiador e sem remorso. Recusou-se a comprometer seus princípios, mesmo diante da morte. Permaneceu firme em sua crença de que estava fazendo o que era certo. Ele contou a história da reivindicação do oráculo de Delfos, um momento crucial que o colocou em seu caminho filosófico. O oráculo declarou que ninguém era mais sábio do que ele, uma afirmação que Sócrates inicialmente achou desconcertante. Ele explicou sua missão, sua busca incansável para expor a ignorância daqueles que diziam ser sábios, uma missão que lhe rendeu muitos inimigos. Sócrates argumentou que ele não era uma ameaça para Atenas, mas sim um presente, uma presença vital na cidade. Ele se comparou a um inseto necessário, constantemente picando a cidade, mantendo-a acordada e impedindo que ela se tornasse complacente. Com sagacidade afiada e questionamentos incisivos, ele interrogou seus acusadores, expondo habilmente suas contradições e revelando as falhas em seus argumentos. Mas sua lógica implacável e sua confiança inabalável soaram como arrogância para muitos dos jurados, afastando-o ainda mais daqueles que tinham sua vida em suas mãos. Em vez de se humilhar e implorar por misericórdia, como era costume nos julgamentos atenienses, ele desafiou o júri a superar seus medos e preconceitos, a valorizar a verdade e a justiça acima do conforto e da conveniência. Sua defesa foi inegavelmente ousada, uma prova de seu compromisso inabalável com seus princípios.
Mas, em sua ousadia, alienou as próprias pessoas que tinham a tarefa de decidir seu destino, afastando-as ainda mais da compreensão de suas verdadeiras intenções. De certo modo, Sócrates colocou Atenas em julgamento, forçando a cidade a confrontar seus próprios valores e deficiências. Ele questionou seu comprometimento com a justiça, sua tolerância à dissidência e sua coragem de enfrentar verdades desconfortáveis. O resultado do julgamento foi mais do que apenas determinar a culpa ou a inocência de Sócrates aos olhos da lei. Foi um referendo sobre a própria alma de Atenas, um momento decisivo que moldaria a identidade e o legado da cidade pelos séculos seguintes. O momento da verdade havia chegado. Após uma longa deliberação, repleta de argumentos apaixonados e intenso escrutínio das evidências, o júri se preparou para votar. A contagem revelou um tribunal profundamente dividido. 280 votos pela culpa, contra 221 pela inocência, uma diferença de apenas 59 votos. O veredito foi dado, culpado, mas foi um veredito de culpa por uma margem mínima, destacando a profunda incerteza em torno das acusações contra Sócrates. Agora, de acordo com a lei ateniense, Sócrates tinha o direito de propor sua própria punição, uma oportunidade de talvez atenuar as consequências da decisão do júri. Muitos esperavam que ele sugerisse o exílio, uma alternativa comum que lhe permitiria continuar suas atividades filosóficas em outra cidade-estado. Em vez do exílio, ou de qualquer forma convencional de penitência, ele sugeriu, com a ironia que lhe era característica, que merecia uma recompensa. Ele propôs que recebesse refeições gratuitas pelo resto da vida, uma honra normalmente reservada a cidadãos respeitados e campeões olímpicos. O júri não achou graça. Eles ficaram completamente indignados com o que perceberam como arrogância e uma completa falta de remorso. Sua inabalável resistência e sua recusa em comprometer seus princípios acabaram selando seu destino. Mesmo quando seus amigos mais tarde se ofereceram para pagar uma multa em seu nome, uma proposta mais razoável, era tarde demais para influenciar o júri irritado. A segunda votação, para determinar a punição real, foi ainda mais severa que a primeira. Um número significativamente maior de jurados agora era a favor da pena de morte. E assim, Sócrates foi condenado à morte, uma decisão que mancharia para sempre a reputação da justiça ateniense. Seu método de execução seria beber cicuta, uma planta venenosa que induzia uma morte lenta e agonizante. Em seus momentos finais, antes de consumir a poção fatal, Sócrates dirigiu-se à corte uma última vez. Em suas últimas palavras, ele calmamente disse aos jurados que, ao condená-lo, eles acabaram prejudicando a si mesmos muito mais do que a ele. Com profunda sabedoria, ele declarou: "Eu vou para morrer, e vocês para viver. Qual de nós vai para o melhor destino é algo que ninguém sabe, exceto os deuses." Sócrates enfrentou sua morte iminente com notável calma e compostura, recusando-se firmemente a comprometer ou trair os princípios que ele dedicou sua vida a defender. Sua execução injusta repercutiria pelos corredores da história, servindo como um poderoso símbolo do conflito entre a consciência individual e o poder do Estado. Sócrates passou seus últimos dias discutindo filosofia, recusando-se a escapar mesmo quando lhe é oferecida a oportunidade. Ele morreu por suas crenças, tornando-se um mártir do livre pensamento e da integridade. Sua morte manchou a reputação de Atenas, mas inspirou seu aluno Platão a preservar seu legado. O método socrático, questionando tudo, tornou-se a base da filosofia e da educação ocidentais. A coragem de Sócrates nos lembra de examinar nossas crenças e defender a verdade, mesmo quando ela é perigosa. A sua história desafia-nos. Como tratamos aqueles que questionam nossas certezas? Sócrates é um símbolo de consciência contra o poder da maioria. Obrigado por se juntar a nós no Enfatizando.
Inscreva-se para receber mais histórias que fazem você pensar.